muita gente fala assim, legal, quero atrair prosperidade e tudo mais. A gente fala aqui de decoração, fala de casa, fala de harmonização, né, energia, feng shui. Mas muita gente não sabe o que é casa próspera, não tem ideia, está começando, está iniciando nesse mundo. E hoje a gente trouxe esse tema, né, para explicar o que é e de onde surgiu, como é que começou, qual a procedência, né, desse assunto. Porque, de repente, começou a falar de casa próspera. Não, tem toda uma história, né? Tem toda uma história. E só que as pessoas, às vezes, elas ficam muito deslumbradas, né, com o que é a casa próspera, porque a casa próspera é muito bom, todo mundo quer ter a casa próspera. Agora, a maioria das pessoas não se tocam, elas nem percebem, não sabem, que muitas vezes elas estão vivendo... Não é que elas não estão na casa próspera e estão numa casa normal. Elas estão, na verdade, na casa doente, né? Porque o oposto de casa próspera é casa doente. Se você não vive na casa próspera, provavelmente você está vivendo na casa doente. Eu diria até que as pessoas, às vezes, não têm nem noção que a casa onde ela vive, ela pode, sim, estar influenciando de alguma forma, positiva ou negativamente. Ela não tem noção. Se você for fazer uma enquete aí, as pessoas nem sabem. Imagina, a casa não tem nada a ver com a minha vida pessoal, com a minha vida afetiva, com a minha vida profissional, com os meus relacionamentos em geral. As pessoas não têm noção. E, de verdade, a casa, sim, ela influencia você muito mais do que você imagina. E aí, você tem aí vários sintomas o tempo todo e você não percebe que é a sua casa, ela está te influenciando. Na verdade, a sua casa, ela está te mostrando que ela precisa de ajuda, que você precisa de ajuda. Porque entenda de uma vez por todas que a casa e você é um só. Entende isso? A casa e você é uma coisa só. E a casa, sim, é um espelho. É como se você estivesse olhando para um espelho e vendo a sua casa. E quais são alguns dos sinais que a sua casa muitas vezes está precisando, né? Está te mostrando que as coisas não vão bem. E você está lá totalmente ignorando essa situação. Tá certo? Tem o que a gente chama de sintomas, né? Sintomas, da casa doente. Exatamente. Principalmente não, né? Mas um dos mais comuns que nós vemos é aquele da pessoa que está cansada, trabalhou, poxa, o dia inteiro, você se dedicou lá no seu serviço, às vezes nem rendeu tanto, às vezes não foi nem um dia tão puxado, mas você está extremamente cansado, você chega em casa, ou você cai no sofá e ali você fica, sem energia para levantar, às vezes não consegue nem tomar um banho, nem tirar a roupa, sentou no sofá ou deitou no sofá e por ali ficou. E aí, aí chega a hora de dormir, né? Você, ficou ali um tempão, perdendo tempo, aí acaba, passou, vai deitar, vai dormir para descansar, não acorda pior. Não, né? vocês nem dormem, né? Tem insônia, né? Você sabe que o reflexo disso é muito mais forte, porque assim, quando você tem uma casa que ela está ali te mostrando e você chega, não tem disposição, não tem vontade de fazer nada, a questão é que você não dorme bem e o seu dia fora de casa também não é bom. Você é uma pessoa extremamente mal-humorada, sem vontade de falar com ninguém. O seu trabalho lá na empresa não da forma como a empresa precisa que você flua lá, né? Que você desenvolva da melhor maneira. E você não tem uma mente clara, você não consegue ter foco e desenvolver tudo que você gostaria de desenvolver no seu trabalho. Você tem potencial, você está ali com vontade de fazer, mas algo te impede. E exatamente como o Lucas falou, você chega em casa, não tem vontade. A sua casa, ela te coloca para baixo. Não é uma casa que te levanta, não é uma casa que fala, vamos lá, minha filha, vamos trabalhar, vamos fazer as coisas. Quando uma casa está numa condição especial, é totalmente diferente. E uma casa, quando está também doente, a gente fala de casa doente, é uma casa que tudo acontece a todo momento, você tem muita despesa. Pode ser casa, que casa normalmente as pessoas falam, tem mais despesa, porque tem telhado, tem muito mais coisas para cuidar do que um apartamento. Mas mesmo um apartamento, sabe um apartamento que tudo acontece numa sequência acelerada? É luz queimando, o equipamento quebrando dentro da sua casa, é o carro que estragou, você que está discutindo com um parceiro dentro de casa. São uma série de fatores aí, sintomas, né? São gastos desnecessários, porque às vezes uma manutenção você tem que fazer, mas quando os gastos são acelerados, você fala, caramba, acabei de consertar uma coisa, já tem outra para fazer novamente, percebe?
outro sintoma, né, da casa doente também são a questão dos problemas de saúde, né? Sim. Problemas de saúde. Sempre, sempre doente. E, mãe, o que é a casa próspera? Ah, O Lucas, que é casa próspera? é aquela que te permite realizar tudo que você veio para realizar, para ser feliz, né? A casa próspera ela te dá esse sustento. A casa próspera ela te fortalece. A casa próspera não tem como ter pessoas doentes dentro da casa. É uma coisinha ou outra muito rapidamente vai embora porque você sabe que através da sua casa você melhora a sua saúde, você melhora o seu humor. Não tem como. Casa próspera, gente, é algo que transforma tudo. Não tem pessoas em desarmonia, a família se entende, você consegue se relacionar com os seus filhos, você respeita o limite, você sabe até onde você tem que chegar, o seu filho também, a sua família muda. É muito lindo tudo isso. Sim, a Casa Próspera, ela te fornece tudo. A melhor maneira para você atrair um ano de prosperidade em 8 semanas. É a melhor maneira de atrair prosperidade para a sua vida. Aqui, você vai aprender como atrair um ano de prosperidade em 8 semanas. Você, em 8 semanas, você transforma a sua vida. Isso tudo que eu falei. Ter casa próspera é ter uma casa leve, com harmonia, com equilíbrio, pessoas se dando bem. E aqui, nessas 8 semanas, você vai perceber, né? Como você mudar a sua vida. Porque assim, quando a gente mostra, né, tantas oportunidades, coisas boas que podem acontecer na vida das pessoas, a maioria pensa, né, poxa vida, mas quanto tempo deve levar para acontecer isso? Só que é possível, totalmente possível, né? Nós temos milhares de casos aí de pessoas que em 8 semanas chegaram à casa próspera, atraíram a prosperidade de um ano inteiro, que elas levariam um ano inteiro para prosperar, apenas em 8 semanas. Isso dá mais ou menos 2 meses. Então, se você está hoje num momento difícil, entenda a oportunidade que é ter a casa próspera. E aí agora eu vou te perguntar, mãe, de onde surgiu, né? Porque como que a gente começou a falar de casa próspera? De onde vem? Porque acho que é importante para as pessoas saberem a origem disso, né? Não foi algo que iniciou agora. É uma coisa muito antiga, né? E tem muita gente nova aqui que não conhece. Tem muita gente que não sabe, né? Eu, na verdade, contando um pouquinho como é que eu construí a minha casa próspera, né? Como é que eu descobri que a minha casa, ela não era tão próspera como eu imaginava. Muitas pessoas que estão aqui nos ouvindo acreditam verdadeiramente que a casa dela está perfeita, que está tudo maravilhoso, que está tudo no seu lugar. Mas olha, senhor, eu acabei de comprar meu apartamento. Ele está todo bonitinho, os móveis são novinhos, está tudo lindo. Como é que a minha casa não pode ser próspera? Minha casa é muito próspera. Tem gente que fica bravo, né? Minha casa é próspera. Só que eu também achava que a minha casa é próspera. Eu sou designer de interiores há muito tempo. Quantos anos? Olha, eu falava 30 anos, deve ser muito mais agora. Já passou, né? Já passou mais de 30 anos, né? Então, o que acontece? Eu, como designer de interiores, eu sempre tive uma casa, acredito eu, que realmente, né, perfeita. Dentro das minhas condições econômicas e dentro do meu conhecimento profissional, eu sempre procurei ter minha casa muito bem colocada, muito bem arrumada, tudo no lugar, uma pintura bacana, quadros legais. Eu achava que estava tudo maravilhoso. Porque estava aparentemente bonito, né? E não tinha quem entrasse na minha casa e não dissesse isso, mas Sueli, que casa bonita, na verdade era um apartamento, que apartamento muito bacana que você tem, né? Todas as pessoas achavam bonito mesmo. Só que eu passava por uma situação de anos de engravidar e não ter uma gravidez que ia, né, para frente. E eu tinha esse sonho de ser mãe. Eu queria ser mãe. Casada já há alguns anos, eu queria ser mãe. O Caetano também, né? Nós queríamos construir uma família. Tem pessoas que não querem. Ok, tá tudo certo. Mas no nosso caso, eu e o Caetano, nós queríamos, né, que a nossa família crescesse. Nós tínhamos esse sonho. E aí o que acontecia? Por muito tempo, Quantos anos? Olha, Lucas, por volta de 15 anos praticamente, foi um período, 14 anos de engravidar e a gravidez não ir até
né? O final. Então, eu engravidava, por 3 vezes eu engravidei e perdia. Primeiro eu não engravidava. Depois fiz tratamento, engravidei algumas vezes, foram 3 vezes, e engravidava, e ela não dava sequência, eu perdi o bebê. Na quarta gestação, eu engravidei, a gestação estava indo aparentemente muito bem, eu achava que estava tudo bem, mas com 8 meses eu eu passei por uma situação muito dolorosa. O meu bebê não teve uma gestação até o final. Isso foi muito duro, foi muito triste. Precisei de ajuda, porque, na verdade, é um momento que não dá para se explicar muito bem. Foi um momento duro, triste. Eu falo sempre que a minha sensação foi de ser enterrada viva. Era uma sensação de dor terrível. Eu sofri muito, a família inteira sofreu demais, tudo prontinho, 8 meses para ter o bebê, né? Então, eu achei que olha, não tinha nem o que pensar, era somente dor. E aí eu me deparei com esse conhecimento milenar, maravilhoso, que é o Feng Shui. E um dia eu morava em São Paulo, nós morávamos em São Paulo, estava na Avenida Paulista, ouvindo rádio, e uma pessoa, um mestre em Feng Shui, falando a respeito dessa técnica. E que a nossa casa, eu vou repetir aqui novamente, ela representa muito a nossa vida. E tudo que você está passando, a nossa casa está mostrando. E eu fiquei pensando, como assim? A minha casa tem a ver com a minha vida? E eu prestei mais atenção. E aí eu fui ouvindo aquele mestre dizer e explicar. Era uma rádio muito conhecida em São Paulo, e ele comentando e falando e explicando. E eu falei, puxa vida, algo começou a bater no meu coração. Falei, olha, eu vou mais a fundo. Eu vou querer saber isso direitinho, porque não é possível eu passar por 4 gestações dessa forma, com tanta dor. Porque, gente, a pessoa, por mais feliz que ela é, eu sempre fui uma pessoa muito positiva, muito brincalhona, muito feliz com a vida, mas algo lá dentro fica doído. Eu digo para você, não fui diagnosticada assim como depressão, nada, mas tinha uma mágoa, uma tristeza muito grande. Incapaz, eu me sentia incapaz de ser, mas como é que eu posso? Todo mundo tem filhos aí, e eu não tenho, e eu queria demais. E eu sabia, algo dentro de mim dizia, você vai ser mãe. Sabe aquela conversinha interior? Você vai ser mãe. Vendo até para adotar, né? Estava vendo para adotar. Exatamente. Eu fui à procura quando aconteceu essa situação na nossa vida, né? 8 meses, parto, né? Foi um parto induzido, sofrimento, 4 dias trabalho de parto, e eu sabia que não ia sair com o meu bebê. Foi horrível. Sair de uma maternidade sem um filhinho no colo é muito triste, e eu sei que eu não fui a única, não serei também, né? Muitas pessoas eu escuto e vejo aqui depoimentos de pessoas sofrendo a respeito disso. E aí fui especializar, fui estudar, fui aprender e descobri que a minha casa, na verdade, era um apartamento que tinha problemas sérios. Estava doente. Mesmo sendo bonito. Mesmo sendo bonito. Então, isso doeu muito. Eu falei, como assim? Como é possível um apartamento dessas condições, ele está causando essa situação? E aí fui fazer os ajustes necessários, né? E, claro, a minha casa, ela me causava sofrimento, né? Ela me causava sofrimento. E eu não sabia. E comecei a preparar, ajustar, resolver. Falei, meu Deus, eu tenho que ajustar isso aí. Imagina meu marido, o que é isso, Sueli? Você é uma designer de interiores muito bem sucedida aí. Que história é essa de Feng Shui? Mas eu não me importei. Eu fui lá e fiz o que tinha que ser feito. Depois de 6 meses, eu engravidei. Engravidei de quem? Desse moço que está aqui do lado, que é o Lucas, que é o orgulho da nossa vida. E eu sempre me emociono porque é algo fantástico, porque a gente realizar um sonho é maravilhoso.
E eu digo para vocês, no meu caso, o meu sonho era ter um filho. E eu sei que para a maioria aí é um outro tipo de sonho. Não importa qual é o teu sonho. Então, quando a gente tem uma ferramenta na nossa mão que pode nos ajudar a transformar e te trazer tudo aquilo que você merece, porque nós somos luz, nós somos amor, nós podemos ter tudo que queremos, sempre respeitando o outro, né? Às vezes as pessoas querem conquistar coisas, mas em cima de outras pessoas. Então, sempre a gente pergunta, isso vai ser bom para mim? Vai ser bom para a humanidade? Sendo assim, meu amor, faça tudo para você ficar bem, para sua família ficar bem. Porque, na verdade, uma situação dessa atrapalha casamento. Eu sou muito bem casada, nós já fizemos 39 anos em janeiro, completamos 39 anos, eu e Caetano. Então, sempre foi um casamento muito, muito carinhoso, muito parceiro. Mas, quando tem essas tristezas assim, não é fácil. Não é brincadeira, a gente sabe, porque a mulher fica mais fragilizada, o marido tem que aguentar, né? Porque não é fácil. O marido tem um outro jeito, às vezes, de ver essa situação, mesmo querendo, sofrendo, mas não é fácil. Então, queridos e queridas, entenda, quando nós temos uma ferramenta como essa nas mãos, você não se permita sofrer. O sofrimento, ele vem. Sim, não é que você vai ficar sem ter acontecimentos na sua vida, mas você vai perceber que tem como você ajustar, como você resolver e melhorar. Então, vamos lá, cuidar. Eu quero que você prospere, que você faça desse ano o melhor ano da sua vida. Cuidando da sua casa, cuidando de você, cuidando da sua família. Não se permita ficar aí chorando, passando mal. Eu estou chorando aqui de emoção, mas não se permita ficar sofrendo, sendo tripudiada pela vida, as pessoas passando por cima de você, e você não perceber que você pode fazer nada, ficar doente. Não se permita ficar doente, porque a casa está doente, você vai lá e corrige, você cura a sua sala, cura a sua cozinha, cura seu banheiro, que no meu caso era um banheiro, uma situação que não era a melhor para a nossa vida. Meu marido passou por uma diverticulite terrível, ele teve que fazer uma cirurgia, ele quase veio a falecer, o Caetano. Então, percebe que quando a gente pode cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa vida, cuidar do nosso dinheiro, porque às vezes está numa situação de dinheiro, você está numa falência, quando a pessoa não tem por onde, não tem dinheiro para pagar as contas, não tem dinheiro para honrar com as coisas que, né, você se colocou na vida, você precisa pagar um condomínio, pagar uma escola do filho, precisa ir ao médico, você não ter condições, isso é terrível. Então, perceba que você tem tudo na sua mão. Eu venho aqui falar para vocês porque eu sou prova viva disso. Eu não sou a única, não. Eu tenho, assim, muitos depoimentos de pessoas lindas, maravilhosas, que são os nossos alunos, que a vida transformou, melhorou, saíram da cama, minha gente. Pensa pessoas que há 4 anos sem levantar de uma cama de tristeza, uma depressão terrível, por perder um ente querido. Não é só eu, não. Se permita cuidar de você. Então, meus amores, a minha vida não foi tão simples, não foi tão fácil. Parecia que eu estava iludida, né? Eu não conseguia ver o que acontecia comigo. Eu não conseguia. E como é bom quando a gente tem condições de ter clareza. E tudo isso você vai aprender a ter clareza como está a sua vida. E mãe, quando você descobriu isso, quando você entendeu o quanto a sua casa estava te influenciando, porque a casa ela pode influenciar positivo ou negativamente. E você descobriu que estava influenciando negativamente. Você tinha um banheiro onde a gente fala que é a área da saúde, e por isso a gestação não seguia. Isso. O que você fez que isso pode... Só para a gente poder dar como um exemplo, né, para as pessoas que estão aqui, mostrar que realmente o conhecimento da decoração em sintonia, o conhecimento da Casa Próspera, é uma oportunidade possível e alcançável para todos que estão aqui, porque no seu caso você tinha uma questão de saúde.
Sim. Né? Mas para outras pessoas, como você mesma disse, era uma questão. Tem gente que está com problemas financeiros, tem gente que está com problema no relacionamento, tem gente que não se dá bem com os filhos, tem gente que, poxa, não entendeu qual que é o sentido da própria vida, às vezes não tem bom relacionamento com os vizinhos, com os amigos, do trabalho está totalmente emperrado, né? Mas no seu caso, o que você fez na sua casa para que isso começasse a mudar? Quais foram as primeiras atitudes, os primeiros passos que você deu? Você sabe, Lucas, é tão interessante, me veio aqui agora, né? Nós, como seres energéticos, né? Algo dentro de mim, de vez em quando falava, alguma coisa tem nessa casa, alguma coisa tem nesse local. Eu não conseguia decifrar. Muitas das vezes, a gente tem uma vozinha falando aqui, né? Tem alguma coisa que não está bem, alguma coisa que não está legal. E comigo aconteceu algumas vezes assim. E aí, quando eu aprendi que precisava organizar melhor algumas coisas, e aí eu precisei aprender a conhecer as áreas da minha casa. Profissionalmente estava muito bem, prosperidade também estava bem, porque eu trabalhava muito, meu marido também, e nós prosperávamos no que a gente realizava ali. A gente era bem feliz com as nossas atividades, né? E quando eu descobri uma área grande ali da minha saúde que ficava exatamente no banheiro. E uma das coisas que fui fazendo, eu fui já cuidando, que era, na verdade, cuidar da cor, cuidar de banheiro, que banheiro é aquela questão de esgoto que suga a nossa energia positiva. Eu não tinha muita preocupação do banheiro ficar aberto ou fechado, não tinha essa preocupação, não tinha preocupação em dar descarga e a tampa do vaso estar baixada. Então, eu fui começando a trabalhar essas questões. E aí, colocando plantas, colocando pedras, os cristais, trabalhando já com cobre, foi já nesse momento que eu já fui aprendendo. E claro que quando a gente está mais, assim, dependendo do estudo e do conhecimento, a gente vai aprendendo técnicas mais aprofundadas, né, que a gente pode estar utilizando. E junto fui acrescentando mais conhecimentos. Por isso que eu falo, aqui a gente usa, não é uma técnica só, a gente usa várias técnicas, talvez muita gente nem perceba, mas como eu também sempre trabalhei com radiestesia, porque eu fui estudar, gente, fui aprender muito, eu queria saber tudo, fui aprender cromoterapia, fui preparar a minha casa totalmente diferente, cuidar de mim. Nós falamos alguns sintomas da casa doente e nós falamos aí alguns sintomas, né, da casa próspera. Porque a casa próspera tem sintomas? Óbvio que a casa próspera tem sintomas. A sua vida vai ficar mais fluida, mais feliz, mais alegre. A comunicação dentro da sua casa com as pessoas que moram ali com você fica muito mais fácil. As coisas parecem que, nossa, o que parecia ser um problema antes, hoje é a oportunidade de resolução de outras coisas que estavam travadas na sua vida. Você não enxerga mais nem como um problema. Você falou, opa, isso daqui só aconteceu porque eu tenho que resolver isso daqui, porque fazia muito tempo que eu estava procrastinando resolver isso. E as coisas começam a acontecer com mais naturalidade, de maneira mais leve, mais feliz, mais fácil para você. Você sabe o que é mais legal? A vida fica mais simples. É verdade. Porque às vezes a gente, como nós temos uma cultura que quanto mais duro, melhor, né? E não é assim. E a gente fica orgulhoso, né, de falar que tive uma vida sofrida. Tô sofrendo, né? Tô sofrendo, tô sangrando, você né? acha que minha vida foi fácil? E a gente fala com o maior orgulho disso. Gente, você acha que tem que ser assim? Óbvio que teremos problemas na vida, mas cada problema é só uma oportunidade de crescimento e de aprendizado, porque a gente está aqui para realmente aprender. E aí, o que eu quero perguntar, mãe, é para quem ficou sabendo que existe a casa próspera e que existe a casa doente, tem alguma maneira, tem alguma coisa que as pessoas podem fazer na casa delas para medir o quanto a minha casa está doente? Ou se minha casa está próspera, se está boa, como é que está a energia da minha casa? Como eu falei no início, você sente de alguma forma que as coisas não estão bem, mas você ainda não acredita em você. Você não tem essa confiança, né? Fala, puxa, está acontecendo alguma coisa aqui, eu preciso fazer algo diferente para mudar. Gente, o que vocês podem estar fazendo de uma maneira muito simples, fácil? A gente quer mostrar tudo que é muito fácil.
Por isso que eu falo, para colocar a mão na massa é fácil, você tem que querer. Então, o Lucas está me pedindo aqui que eu passe para vocês algo que você olhe e que você fala, caramba, é isso mesmo que está acontecendo, não está bom mesmo. Construir um filtro de energia na sua casa. Como é que você vai construir um filtro de energia? Como é que você vai fazer para ter um filtro de energia e que ele possa estar te mostrando se a sua casa está tudo bem ou se a sua casa está precisando de uma atenção? Você pega um copo de vidro, não é acrílico, não é plástico, é vidro. Um copo onde você vai colocar aqui pelo menos uns 2 dedinhos de sal grosso, suficiente. Uma pedrinha, gente, de carvão, esse carvão de churrasco, não vai pegar lá da churrasqueira que você usou. Um carvão virgem que não foi usado ainda, coloca dentro desse copo, coloca água, uma quantidade, mais ou menos metade, uns 3/4, um pouquinho mais, e coloca na entrada da sua casa. Ó, então, copo de vidro, sal grosso, 2 dedos de sal grosso, uma pedrinha de carvão, pedra de carvão, aquele carvão vegetal de churrasco, bonitinho, tradicional, nada diferenciado, carvão normal, e completar esse copo com água. 3/4 de água ali. Isso. Coloque na entrada da sua casa. De preferência? De preferência do lado esquerdo, é por onde você, né, está absorvendo ali as energias de quem está entrando. Se puder, pode colocar no chão, seria até melhor, porque ele vai estar absorvendo toda a energia da casa. E é importante lembrar sempre, não tampar esse copo. Não tampar, porque ele está ali como uma antena. Ele vai estar... Né? O sol vai estar puxando, o carvão é uma antena, ele vai estar ali puxando tudo que tem no ambiente da sua casa. O que pode ser? Uma energia de briga, de discussão, de falta de estímulos, de vontade, uma pessoa depressiva, uma pessoa triste, pessoas que de repente podem estar ali, que tem um sentimento de inveja, ou que passou por ali, já deixa ali impregnado nesse ambiente esse sentimento. Às vezes uma visita, né, que você recebeu. Uma visita que de repente ele olha e fala, puxa vida, e às vezes não é nem por maldade, mas fala, como é que essa pessoa consegue fazer tudo isso e eu não? Se eu ganho muito mais e ela ganha menos do que eu, já fica um sentimento ali que não é legal. E às vezes não é nem da pessoa que está na sua casa, não é quem mora com você. Às vezes você passou por um lugar, também. Você pegou um transporte público, você foi numa loja que não estava legal, você foi na casa de alguém que não estava legal e aquela energia impregnou em você e você está levando para sua casa. Você levou aquilo para sua, você trouxe para dentro de casa. Só que aí você nem se toca às vezes que está acontecendo. E aí você trouxe essa energia ruim da rua para dentro da sua casa. Você não percebeu e quando você menos espera, você já está discutindo com a pessoa, está impaciente, está intolerante. Eu tenho que começar a saber a se proteger, precisa aprender a se proteger.